Olá, turma, tudo bem? Vamos à nossa aula da semana e nós vamos concluir os nossos conteúdos do terceiro bimestre. Estamos um pouco atrasados em virtude da redução da própria carga horária da disciplina, da quantidade de conteúdos que nós temos e, além disso, nós tivemos alguns feriados, por isso que a gente só está encerrando agora. Eu gostaria de solicitar que vocês acompanhassem a aula, por favor, com o módulo do terceiro bimestre, página 46. Nós vamos encerrar o capítulo que trata sobre a região norte do Brasil, estudando um pouquinho sobre a população e a cultura dessa região. Olha só, inicialmente, né, a gente precisa apontar que a história de formação e desenvolvimento da região norte está atrelada a várias situações. E o período do século XV e XVI, ou melhor, 16 e 17, é um período de destaque, porque nesse século, gente, houve aquilo que a gente chama de busca pelas drogas do sertão, que, na verdade, essas drogas do sertão eram especiarias que eram encontradas na região norte e foi um ciclo importante também de desenvolvimento econômico para aquela região, tá? Além disso, a gente ainda tem um outro destaque, que é o Tratado de Tordesilhas, o fato de algumas partes do Brasil compreenderem, né, partes que pertenciam à região, à coroa espanhola. Através do Tratado de Tordesilhas, a Espanha e Portugal dividiram os seus territórios aqui no continente americano. Uma importante atividade econômica que desenvolveu essa região foi o extrativismo do látex, né, da borracha da seringueira, e durante o período áureo, né, de extração desse látex, a região passou por um grande desenvolvimento econômico, tá? E, além disso, a gente ainda tem um outro destaque, que é a exportação dessas seringueiras, que acabou alterando e diminuindo um pouco desse desenvolvimento, porque as árvores, as mudas, elas foram levadas para a Ásia, e isso, de certa forma, diminuiu a venda do látex aqui no Brasil, do Brasil para outros países, porque a Ásia passou a produzir, foi muito bem aceita lá, se deu muito com o clima, então, às vezes, acabou alterando um pouco a dinâmica naquele período, tá? Demografia e urbanização da região norte. Essa imagem é de Porto Velho, Rondônia. Olha só, a gente tem, segundo o último censo oficial do IBGE de 2010, 18 milhões de habitantes na região norte. É a região menos habitada do Brasil. Desses 18 milhões, 47% da população da região norte está concentrada no estado do Pará, né? Então, quase metade da população está no estado específico. Tá? Os indicadores não são os melhores do Brasil, mas há um crescimento constante, né, em termos de aprimoramento dos serviços básicos, né, da educação, do saneamento, da saúde. Então, não é o melhor indicador, mas a gente tem um crescimento considerável para essa região, ok? E isso se deve, portanto, a políticas de aprimoramento desses serviços, políticas de melhoria desses serviços que são ampliados e oferecidos à população. A região norte, ela apresenta a segunda maior taxa de urbanização entre as regiões do Brasil, tá? Por volta de 73% das pessoas vivem em áreas urbanas e 27% em áreas rurais. Manaus é a maior cidade da região, seguida de Belém, capital do Pará, e Porto Velho, capital de Rondônia. Então, são as três maiores cidades da região norte, tá, gente? A maior concentração populacional em torno da cidade de Manaus, ela existe em virtude da industrialização da cidade, tá? E esse fato, né, essa industrialização, ela só foi possível graças à criação da Zona Franca de Manaus. Gente, o que é a Zona Franca de Manaus, ou ZFM? Ela foi estabelecida como uma forma de uma iniciativa do governo em 1967 para desenvolver a região em termos econômicos, tá? Então, já se cogitava antes de 67 a criação de algum projeto que visasse o desenvolvimento dessa região. E daí o governo federal criou a SUFRAMA, né, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que foi o órgão responsável por investir nessa região e atrair investidores, também empresas, para a região norte, tá? Desde a criação da Zona Franca de Manaus, a forma que eles utilizaram para atrair as empresas foi a isenção fiscal, né? Então, vários impostos não são pagos até hoje. Tarifas cobradas na exportação também são bem baixas, tá? Então, é um polo de produção industrial, praticamente no meio da floresta, né, digamos assim, e esse polo, né, ele foi criado
para desenvolver a região norte, tá? E os benefícios, eles foram criados com um prazo de término, né? De 30 anos. Só que isso já passou de 30 anos e até hoje ainda continua havendo essas isenções fiscais, tá, gente? A influência indígena, página 48. Olha só, a gente sabe que os índios são uma parte importante, né, da população da região norte e eu diria da população brasileira de maneira geral, porque a gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam nesse território. Então, de certa forma, a colonização ela ocorreu de uma forma, de uma maneira, que causou a morte de vários povos indígenas, por questões de violência, né, de conflitos entre os portugueses e os índios, mas também porque os portugueses trouxeram muitas doenças que os índios não conheciam, que não sabiam como curar, eram doenças que vinham da Europa, e muitos índios também adoeceram com essas doenças, tá? E várias dessas doenças os portugueses desenvolviam durante as viagens, né? Muitos dias em alto mar, e acabavam trazendo essas doenças para os índios, tá? A gente tem, segundo o último censo, 342 mil índios na região, cerca de 300 etnias. Na região norte, apesar de existir uma grande quantidade de terras indígenas que são demarcadas, né, ainda há muitos povos que não têm a sua terra reconhecida legalmente, tá? Entre as etnias que existem na região norte, as mais importantes são a ticuna, tá? Que tem 6,8% da população indígena. Uma outra etnia muito importante é a macuxi, que vive no estado de Roraima. E existem outras etnias que são, assim, bastante centrais pela quantidade de pessoas que existem nessas etnias, de índios que existem nessas etnias, e pela importância cultural que elas desenvolveram para o Brasil. Falando em cultura, diversidade cultural. Olha só, a influência dos povos indígenas e na cultura brasileira, ela não se restringe apenas à região norte, né? Está presente na nossa cultura de maneira geral, na língua, né? Algumas nomenclaturas, alguns hábitos, alimentos, artesanato, entre outras coisas. Um exemplo importante, né? A festa do Boi-Bumbá, que é uma festa muito popular na região norte e nordeste. Também tem o Festival Folclórico de Parintins, que é no estado do Amazonas. Então, tem várias manifestações culturais que são importantes para essa região e que são um destaque para o Brasil inteiro. Por fim, questões socioambientais. Olha só, dentro dessa discussão sobre questões socioambientais, o destaque são para as unidades de conservação. Unidades de conservação são porções do território que apresentam alguma característica importante que merece ser preservada para assegurar a sobrevivência da fauna e da flora daquela região, tá? Mas existem dois tipos principais de unidades de conservação, que são as unidades de conservação de proteção integral e as de proteção sustentável. Qual é a diferença entre elas? A de proteção integral é aquela área destinada exclusivamente, tá, à preservação e à pesquisa científica para garantir, né, a sobrevivência das espécies de fauna e flora. Então, é proteção total, né? Só é utilizado para pesquisa, mas a pesquisa tem que ser no foco, assim, da manutenção daquele local. Mas a gente tem as de proteção sustentável, que são aquelas em que pode usar o local, mas sempre preservando, né, e sempre respeitando os limites territoriais que existem ali. Essa semana vocês vão responder a atividade da página 52 e quando vocês assistirem essa aula, vocês já vão estar a par, provavelmente, que nós vamos mudar a forma de envio. Já que vocês utilizam o Google Sala de Aula ou o Google Classroom, vocês vão enviar a atividade por lá. Eu já vou ter criado uma sala de aula para vocês. Lá é uma forma mais segura do envio, mais prática, e a gente vai poder ter um contato melhor com o envio e o recebimento dessas atividades. Então, vocês vão ter toda semana uma atividade postada lá para você colocar o anexo, só a fotozinha do seu exercício da semana, tá? Um abraço a todos. Qualquer dúvida é só falar comigo pelo WhatsApp, assim que possível eu vou responder. Tchau, tchau.